vamos iniciar a nossa primeira aula nessa matéria de análise do livro de Filipenses. Então, deixe-me apresentar, eu me chamo Pastor Antônio Neto e eu estarei com vocês analisando esta carta do apóstolo Paulo que está no Novo Testamento das Sagradas Escrituras. E nessa primeira aula, irmãos, nós vamos fazer a apresentação da nossa matéria. É importante que eu apresente para vocês a nossa metodologia, que eu indique alguns livros, indique o livro que eu vou utilizar como base para a análise do livro de Filipenses, também mostrar a relevância desse livro e dar a vocês os meus contatos, caso vocês desejem tirar dúvidas e aprofundar-se em algumas questões, certo? Então, nessa primeira aula, nós vamos exclusivamente apresentar a nossa matéria. Então, em primeiro lugar, deixe-me explicar para vocês em que consiste essa matéria. O módulo de análise de Filipenses, como o seu nome já preconiza, introduz ao aluno nos principais tópicos contextuais desse texto bíblico, bem como faz uma análise bíblica e teológica do seu conteúdo. Então, qual é a ideia dessa matéria de análise? É apresentar a você ao significado contextual, histórico, gramatical do livro de Filipenses. É entender o livro de Filipenses dentro do seu contexto e então analisar as suas implicações bíblicas e teológicas. O livro de Filipenses não é, como alguns livros do Novo Testamento, um tratado de teologia. Ele contém teologia. Então nós teremos aqui mais aplicações práticas, mas também em alguns textos, como por exemplo do capítulo 2, nós também teremos alguma análise teológica do conteúdo do livro de Filipenses. E o objetivo dessa matéria é fornecer aos alunos as informações necessárias para uma compreensão satisfatória do texto bíblico, como parte da sua preparação para o ministério da pregação e ensino, bem como para o seu crescimento pessoal. Então é bem importante eu enfatizar a vocês qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui, irmãos, não é puramente acadêmico. Nós não vamos aqui fazer uma análise das estruturas literárias, certo? Dos usos dos particípios, do fluxograma, enfim, nós não vamos aqui nos preocupar demais com questões acadêmicas. O que nós vamos aprender, o que você vai aprender, é o que você precisa saber para entender bem o livro de Filipenses. Não é entender exaustivamente, ok? Mas entender bem, para que você possa pregar neste livro, para que você possa ensinar neste livro e para que você possa, na próxima vez que você ler, vai fazer os seus devocionais, você possa aproveitar mais da sua leitura. Então essa é uma matéria que vai te preparar para aproveitar cada vez mais o livro de Filipenses, ok? Então, por que é relevante uma análise do livro de Filipenses? Bem, irmãos, uma resposta básica que eu poderia dar é porque está na Bíblia, e se a Bíblia é a palavra de Deus, não precisa de justificativa. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Porém, para animá-los ainda mais, eu trouxe aqui alguns motivos que eu entendo que devem fazer com que você persista até o final da nossa análise do livro de Filipenses. Em primeiro lugar, o ensino central de Filipenses é essencial para a vida cristã. Então, o livro de Filipenses, irmãos, é um livro sobre vida cristã. E o seu assunto central vai girar em torno de 2 pontos: a centralidade de Cristo e a nossa disposição em colocar a necessidade dos outros acima dos nossos interesses. Então, quando você tem Cristo como centro, você coloca as necessidades de Cristo, a vontade de Cristo acima das suas vontades,
e necessariamente a vontade dos outros acima dos seus interesses. Então este é o assunto central do livro de Filipenses. Essa é a grande lição do livro de Filipenses. É você conduzir a sua vida centrado na pessoa de Cristo e no Evangelho e pensando mais no interesse dos outros do que nos seus próprios interesses. E isso é essencial para a vida cristã, visto que a palavra de Deus ensina que o centro da vida cristã é o amor a Deus e o amor ao próximo. Então o livro de Filipenses nada mais é do que o cumprimento destes dois grandes mandamentos. Em segundo lugar, esse livro é importantíssimo para os relacionamentos dentro da comunidade. Então o apóstolo Paulo, no final do capítulo 1, em todo o capítulo 2, também no capítulo 4, ele vai enfatizar muito a unidade dentro da igreja. A necessidade dos irmãos serem unidos dentro da igreja, pois a união, ela forma firmeza contra as oposições de fora da igreja. E essa união, ela só virá por meio da centralidade do Senhor Jesus Cristo. Então, este ensino, irmãos, é fundamental para a saúde, para a vitalidade, para a paz dentro da igreja local. Então, nesse sentido, Filipenses é um livro essencial para ser pregado aos domingos à noite. É um livro essencial para que você prepare a sua igreja a viver em união, a viverem unidos os irmãos. O livro de Filipenses também possui vários princípios fundamentais para o aconselhamento pastoral. Então, o livro de Filipenses, irmãos, é um manual de como lidar com as situações adversas. Então, ele vai mostrar o apóstolo Paulo preso, ele vai mostrar os filipenses sendo oprimidos, ele vai falar muito das situações adversas e como nós cristãos devemos encará-las. Então ele é fundamental, visto que a maior parte dos aconselhamentos ou são oriundos de problemas de relacionamento ou de dificuldade com as circunstâncias em que a pessoa está vivenciando. E estes dois assuntos são muito tratados dentro do livro de Filipenses. E o livro de Filipenses, irmãos, contém alguns daqueles textos que são os grandes chavões de aconselhamento, como, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, puro, justo, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sejam conhecidos de Deus as vossas orações e súplicas com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, cuidará ou guardará a vossa mente e o vosso coração. Então são textos muito famosos para o aconselhamento pastoral. Então, Filipenses, se você quer ser um bom conselheiro, você tem que passar pelo ensino deste livro. Agora eu quero indicar para vocês algumas leituras. A primeira delas é aquela que eu sempre indico nas minhas matérias. Introdução ao Novo Testamento, de Carson Moore e Morris. Antes de estudar qualquer livro da Bíblia, você precisa estudar a introdução àquele livro. Autor, data, situação histórica, esboço. E não há em português livro melhor para isso do que este Introdução ao Novo Testamento, de Carson Moore e Morris, da editora Vida Nova. O outro que eu também indicaria é o Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, do professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, certo? Também, se eu não me engano, publicado pela editora Vida Nova. Agora, quanto a comentários em português, eu indico dois. O primeiro de Ralph Martin, da série Cultura Bíblica, da editora Vida Nova, certo? Que para mim é a melhor série de comentários traduzido por português, ok? Então eu acho que se você quiser investir em uma série de comentários, comece com essa série da editora Vida Nova.
O segundo é de William Hendrickson, Efésios e Filipenses, comentário do Novo Testamento, da editora Cultura Cristã. Então, esse comentário de Filipenses de Ralph Martin, ele consegue ser técnico, mas sucinto e também um pouco prático. O de Hendrickson, ele consegue ser pouco técnico e mais prático, ok? Então, dependendo da sua ênfase, os dois podem ser bastante úteis. O que eu vou utilizar, principalmente na análise dessa matéria, é esse comentário que ainda não foi traduzido por português, o The NIV Application Commentary do Frank Thielman, que é um grande erudito norte-americano. É um comentário de Filipenses, ok? Então essa série de comentários é muito boa, porque ela tem 3 partes. Ela tanto tem uma parte técnica, que analisa o significado do texto, ela tem uma parte contextual, onde ele faz a ponte do significado para os dias de hoje, e também ele faz aplicações. Então, se você tem acesso ao inglês, invista nessa série de comentários. Então, essas são as leituras que eu sugiro. Só apresentar rapidamente também a nossa metodologia. Nós teremos um total de 12 aulas expositivas, contando com a aula de apresentação, um total de 13 aulas. A primeira aula expositiva será uma aula de introdução, que é a próxima aula. Depois, então, nós teremos 11 aulas de exposição do texto, ok? Então, teremos uma aula de introdução, 11 aulas de exposição do texto. Nós faremos uma análise de todo o texto de Filipenses no modo versículo por versículo. Então, o texto será colocado na sua tela e nós vamos passar por todos os versículos de Filipenses, ok? Nós tentaremos não deixar escapar nada. E as nossas aulas, irmãos, nós tentaremos apresentar aqui, em primeiro lugar, o contexto estrutural, o esboço, ou seja, como determinado texto se encontra dentro do esboço do livro, da linha de raciocínio do livro. Depois nós faremos a exegese do texto, nós vamos analisar o texto e também faremos aplicações. Então, durante a matéria, eu sempre vou estar fazendo aplicações práticas daquilo que está sendo visto. Se você quiser se aprofundar mais naquilo que foi dito durante as aulas, eu sugiro que você recorra aos comentários, ok? Então, como eu expliquei, nossa matéria não será exaustiva. Então, se você quiser se aprofundar mais em questões introdutórias ou mais em questões técnicas do próprio texto, você pode se aprofundar por meio dos comentários que eu indiquei. E tem alguns outros, certamente, tanto em português quanto em inglês. Então, irmãos, aqui eu deixo para vocês os meus contatos, o meu e-mail, neto.docs@gmail.com, e o meu Facebook, Antônio Neto. Por meio desses contatos, você pode me procurar para tirar dúvidas. Se você também quiser que eu ceda estes slides, eu terei prazer em cedê-los para vocês, certo? Muito embora os slides sejam, na sua maioria, simplesmente os textos, mas você pode querer utilizar na sua igreja, isso pode ser útil e vai lhe ajudar a poupar também um pouco de tempo, ok? Mas também me procure para tirar dúvidas, certo? Para a gente se conhecer, tá bom? Então é isso, irmãos. Vamos encerrar aqui a nossa apresentação. Na próxima aula, então, nós vamos introduzi-los ao livro de Filipenses. Então fiquem com Deus. Deus abençoe os seus estudos. Até a próxima aula.